a gente começa o ano, tipo, esse ano novo eu vou fazer acontecer. Aí quando é 4 de fevereiro, já tá mais desistindo ou já tá meio voltando pro que era antes, que não funcionava, que você estava querendo mudar e não tá dando certo. Então, assim, ainda é 4 de fevereiro e mesmo que fosse 4 de novembro, sabe? Comece numa sexta, comece num sábado. Existe uma diferença entre planejar minimamente alguma coisa e ficar enroscado na sua procrastinação e chamando isso de planejamento, né? Bom dia, meus amores. Bom dia, América Latina. Eu tô costurando um polvinho da minha irmã. E aí, eu tava muito afim de falar, compartilhar uma reflexão que eu andei tendo. Mas eu tenho hora para entregar esse polvinho, porque minha irmã mora na Bahia e ela tá indo embora. E eu quero que ela possa levar o polvinho consertado. Então, eu vou falando e costurando. É uma reflexão sobre os sonhos, principalmente os que a gente sonha acordado. Desejo, né? E a carta da louca. Olha como ela vai toda bonitinha fazer seus corres, né? Eu tava pensando assim, quando agora nas férias a gente passou um mês viajando por São Paulo. A gente passou um mês viajando pelo estado de São Paulo, fazendo uma peregrinação lá, visitando amigos, família e tal, que a família do Rafa é de lá. E eu tava num momento assim que eu queria muito começar a colocar em prática logo as coisas que eu tava planejando, né, pro meu 2025 e tal. E então eu tava assim, curtindo a viagem, mas tava afim que acabasse logo, entendeu? Pra poder começar meu ano de fato. E aí o que aconteceu? Eu cheguei em BH de volta, né? Onde cheguei em casa de volta. O Vicente, que é meu filho pequeno, tem 2 anos, ele ainda estava de férias. Eu estava com dengue, uma dengue que eu fiquei mais de 2 semanas de cama, foi uma coisa muito brutal. Então, eu tava com aquela pressa toda e não adiantou nada, porque eu cheguei em casa e não consegui imediatamente começar a colocar em prática o que eu queria. E aí, eu fiquei pensando nisso, assim, não vou ficar aqui fazendo uma pregação do tipo a pressa é uma coisa inútil, apesar de que a maioria das vezes é mesmo, né? Quando a gente está falando de, enfim, da vida cotidiana, assim, a menos que você esteja indo salvar uma vida, sei lá, acho que a pressa é uma coisa um pouco sem serventia. Mas por outro lado, planejar já é um ato, né? Planejar já é uma ação na direção do que a gente está buscando, assim. A louca, a carta da louca, ela não tem planejamento. Ela é puro ímpeto, né? Ela vai e só vai, se joga, assim. E às vezes isso é muito bom também. Eu acho que tem coisas que se a gente não fizer assim, não faz, né? Tem coisas, eu acho que isso é um processo importante também. É saber o que que a gente tem que planejar e o que que não dá para ficar planejando, porque às vezes o planejamento também pode ser o quê? Procrastinação, né? E aí entra no segundo ponto que eu queria falar. Então, o primeiro era esse, sobre a possibilidade da gente conseguir se apaziguar, sabe? Ficar em paz com a ideia de as coisas que não acontecem no tempo que a gente gostaria, mas que a gente está dando os passos que precisam ser dados, né? E que a gente está, seja planejando, ou seja, sei lá, fazendo contatos, algo está sendo feito, né? Ainda que não seja o resultado final. E aí, o que que acontece? O processo, né? Passar a perceber o processo não como um inconveniente, uma coisa que a gente tem que fazer para ser vencido logo, né? Para superar essa etapa e simplesmente chegar no destino final, mas sim como o acontecimento em si, né? Como o processo da coisa. Será que dá para curtir, sabe? Será que dá para aproveitar o momento em que as coisas ainda estão acontecendo?
povinho é meio esquisito, hein? E aí é isso, a possibilidade da gente curtir o processo. Não só tolerar, mas curtir mesmo, entendeu? Curtir. E aí o outro ponto era esse. O outro ponto era quando a gente procrastina os nossos sonhos. Por que que a gente faz isso, né? Por que que às vezes a gente se enrosca tanto com as coisas? E aí eu fiquei viajando assim. Quando as coisas que a gente quer são validadas pela sociedade, existe celebrações até, né? A gente ganha, faz chá de fralda quando você vai ter um filho, ganha presente quando forma, na escola, na faculdade. É, quanto custa uma festa de casamento? Eu nem sei, nem sei, né? Mas se o seu sonho for casar, as famílias envolvidas, as pessoas envolvidas vão fazer o que for possível para celebrar isso. E quando os nossos sonhos não estão aí, não estão nesse lugar, aí a gente não tem direito a fazer todos os esforços, financeiros ou não financeiros, assim. Quer dizer, parece injusto, né? Que só existe um tipo de sonho que é validado, e reconhecido e celebrado. Então aí eu acho que é o caso da gente ficar mais aguerrido com as coisas que a gente quer, com as coisas que a gente deseja e se desamarrar dessas fronteiras mesmo, assim. Então, a louca, ela fala assim, vai, entendeu? Ela vai, ela tá indo, tá? Botou a mochilinha dela, o cachorrinho, que é a sua parte instintiva, né? E tá indo. E eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente tem que fazer esse movimento. E é esse se lançar, né? Dar dignidade aos seus sonhos, aos seus desejos. E é aquilo, por mais clichê que seja, fazer aquilo que ninguém vai fazer por você. Mudar pra praia, ficar um ano sendo nômade. Eu não sei, que os meus sonhos são muito sonhos de liberdade, assim. Geralmente eles têm a ver com viagens e litoral. Então, assim, recado da louca sobre isso é faz, vai lá e faz, entendeu? Hoje é dia 4 de fevereiro. Ou seja, um mês do ano já se foi. A gente começa o ano tipo, esse ano novo eu vou fazer acontecer. Aí quando é 4 de fevereiro, já tá mais desistindo ou já tá meio voltando pro que era antes, que não funcionava, que você estava querendo mudar e não tá dando certo. Então, assim, ainda é 4 de fevereiro e mesmo que fosse 4 de novembro, sabe? Comece numa sexta, comece num sábado, faça na hora que der, faça do jeito que der, negocie com o seu ideal, em vez de ficar preso num ideal ou numa lista de requisitos que quando tiver isso, ajeitados e feitos e prontos e no lugar, aí eu vou fazer tal coisa. Sabe? Não tem tempo, esse tempo não existe, assim, esse ideal ele só é um ideal, não dá para ficar esperando isso. Aí, por exemplo, vamos supor que o seu sonho seja uma viagem e o seu ideal dessa viagem é do jeito tal, tal, tal. Às vezes do jeito tal, tal, tal não dá, mas de uma outra forma dá, entendeu? Então, largar um pouco mão de ficar idealizando as coisas e de ficar colocando empecilhos. Ficar colocando empecilhos, às vezes a gente chama esses empecilhos de critérios, de momento certo, de condições perfeitas, alinhamento dos astros, clima ideal, aprovação dos outros, ou pior do que a aprovação, que é que tal pessoa tope ir junto. E aí a gente não negocia nada e as coisas não saem do papel, não saem das ideias. Então a louca vem e fala: bora, sabe? Bora, fi. Vamos se mover, não tem jeito de ficar aqui esperando as coisas acontecerem, o alinhamento dos astros acontecer para começar a fazer. Tem que começar a fazer. Mesmo que não seja do jeito que você imaginou, do jeito que você gostaria, ou do jeito que você acha que é o jeito certo e perfeito. Mesmo que seja uma quinta-feira, mesmo que seja 3 da tarde, em vez de 7 da manhã.
Existe uma diferença entre planejar minimamente alguma coisa e ficar enroscado na sua procrastinação e chamando isso de planejamento, né? Ou uma diferença entre fazer da melhor forma possível e só fazer se for desta forma tal, idealizada, perfeita e impecável. Então é isso. A Luca vem dizer: bora, galera, bora honrar nossos sonhos, fazer nossos corres, fazer o que a gente veio fazer aqui. A gente vai se perdendo, a gente vai virando adulto, vai ficando cheio de função e a gente vai se perdendo das coisas, do que a gente realmente veio aqui no mundo fazer, eu acho, assim. Então, realinhar, não os astros lá longe, mas você com você mesmo, certo? É isso. Papo do tarô de aula desta semana, primeira semana de fevereiro. Então, bora fazer, é isso.